Falando sobre vendas de jogadores, é importante a gente frisar que eu até botei essa matéria por escrito e até comentei ontem com o Sombra no vídeo, quando a gente falou, sobre a questão do Marcos Antônio já está sofrendo assédio de clubes brasileiros que estão buscando a Lazio para se informarem sobre a situação do atleta, uma vez que o São Paulo tem prioridade até o meio do ano. Se o São Paulo não exercer a prioridade de compra e contratar o jogador depois desse período, clubes brasileiros podem chegar e fazer uma oferta melhor para Lazio. Como o Marcos Antônio vem se destacando, readaptou, né, ao futebol brasileiro, é um jogador que está sendo titular e está sendo importante, ele abriu os olhos de várias pessoas que estão vendo, falando, esse cara é bom, esse cara sabe jogar, não é um jogador caro, se você for analisar no mercado, não é um jogador caríssimo, é um jogador que faz mais de uma função, como a gente falou, ele pode ser um segundo volante, ele pode ser um meia. É um jogador interessante do ponto de vista de dinâmica de jogo e deslocamento. É um jogador que vem dando uma dinâmica importante no meio de campo do São Paulo. O próprio Zubeldia elogiou muitíssimo o Marcos Antônio na última coletiva, falando que torce muito pela permanência do jogador no São Paulo. A questão financeira pega para nós. O São Paulo fez uma procura para a Lazio, vem conversando com o time italiano para a permanência do Marcos Antônio, no mínimo, até o final de 2025, e depois, a partir de 2026, o São Paulo efetuar a contratação definitiva do jogador e aí fazer um parcelamento em 3, 4 anos, paulatinamente fazendo os pagamentos para o clube para encaixar no fluxo de caixa do São Paulo. Esse é o cenário. Mas, como eu falei para vocês, atrás tem um monte de gente buscando a contratação do Marcos Antônio e isso chama atenção. É preocupante para nós porque a gente já tem poucos atletas. Se o Marcos Antônio sai, o São Paulo teria que buscar reposição. O São Paulo que tem aí a expectativa da volta do Maia, mas ficar só com o Maia, etc. Ah, mas tem o Luan, tem não sei o quê. Mas o Marcos Antônio, como a gente falou, ele pode jogar tanto de meia, ele pode jogar de segundo volante, e é um jogador que vem muito bem. E eu digo para vocês mais, o Marcos Antônio, em algumas situações, até conversei isso com uma pessoa do São Paulo, pode inclusive fazer um tripé, como a gente falou, Maia, Alisson e Marcos Antônio, em jogos que o São Paulo precisa dar mais volume para o meio de campo e precisa dar mais consistência para esse setor contra times que normalmente incham o seu setor de meio de campo, como por exemplo o próprio Flamengo, é um time que incha o setor de meio de campo, ele bota muita gente por ali, joga de uma forma que acaba condensando o setor e acaba fazendo a prevalecência, e aí com a qualidade técnica dos jogadores no campo de ataque, jogando em alta velocidade para transição no setor ofensivo, eles consigam fazer o jogo deles. É um dos times que gosta de jogar assim. E a gente sabe que vão ter muitas partidas que a gente pode fazer isso, inclusive Copa Libertadores contra times estrangeiros. Isso pode ser uma alternativa, pode ser uma opção muito importante para nós daqui para frente, exatamente por essa polivalência do Marcos Antônio. Fica o nosso alerta, foi exatamente como eu publiquei a matéria sobre esse sentido. O Juan Tressoldi, menos, assim, numa escala de importância e relevância e necessidade, eu coloco ele num patamar abaixo do que é o Marcos Antônio. Mas também passou por essa situação, porque o Marcos Antônio, o Juan voltou para o futebol brasileiro, e o Juan, apesar de tudo, ele, quando entrou e foi acionado no Brasileirão ou nos jogos, ele fez boas partidas. É um jogador que permite o Zubeldia jogar com linha alta, é um jogador que tem um jogo aéreo decente, não é um primor, ele nunca vai ser um jogador à frente do Arboleda, por exemplo, ou à frente do. O próprio Ferrarese nesse ano vem jogando melhor do que ele, mas é um jogador que, para composição de elenco, para fazer o que ele vem fazendo, e quando ele entrou, ele foi um jogador muito útil. Ele foi um jogador interessante, e independente de qualquer coisa, você falando assim: ah, você está falando isso porque você quer endossar a compra pela direção, a contratação dele. Pelo contrário, eu, inclusive, fui contra e sou contra pagar 25 milhões tanto nele quanto no Marcos Antônio. Acho caro demais, por mais importante que eles sejam. Mas acho que, já falei isso lá atrás, vou repetir. Quando são acionados, eles estão sendo importantes. Dentro do grupo, são importantes. Como equilíbrio, como o dia a dia, mesmo sendo jogadores de composição, não são jogadores que desagregam. E isso faz muita diferença. São jogadores que participam ativamente de um grupo, que não adianta você só ter cobra criada e estrela. Só jogador que quer ser titular. Você tem que ter jogador que também aceita fazer a linha de composição, de participação, de interação, de troca
com os outros jogadores do grupo, e o Juan Tressoldi faz isso, na minha opinião, você pode ter a sua. Eu não concordo somente com o valor de compra, mas com o investimento neles, nos dois, se o São Paulo conseguir negociar, e já falo isso desde janeiro, eu acho que são jogadores pertinentes e importantes para que o São Paulo busque manter os dois atletas. Lembrando que em Cotia nós não temos zagueiros bons, que já estejam prontos para subir. A gente tem zagueiros bons, mas zagueiros crus, que precisam ainda de uma etapa de desenvolvimento acima. Ao mesmo tempo que volante, a gente tem, por exemplo, o Matheus Ferreira, que é um menino que veio do Vasco, que vem jogando bem, que a gente vem com grande expectativa. O Zubeldia gosta muito do Bezerra. Mas são jogadores, tem o Fumaça e tal, mas são jogadores que ainda não estão naquele ponto de você falar, cara, bota aí para jogar, na minha opinião também. Eu acho que a gente pode fazer isso e o São Paulo pode tentar manobrar. Mas fico alerta, porque tanto no caso do Juan Tressoldi quanto no caso do Marcos Antônio, existe um radar em cima dos dois atletas, e tanto o Sassuolo quanto a Lazio são clubes que não têm absolutamente nada a ver com a situação financeira do São Paulo. Eles podem falar, São Paulo, o problema é seu, dane-se, eu tenho uma proposta aqui, ou você paga ou um abraço.